Fala, parceria, salve, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, gente? Novidades no time. Será uma volta que pode representar a desistência do Inter na busca por mais um reforço. E uma entrevista do presidente foi muito importante, destacando 3 questões que estão na pauta ainda para esta temporada. Mas antes eu lembro que este conteúdo tem o apoio da Orro Mr. High Shopping Guatemi. Quer óculos de grau de qualidade? Orro Mr. High Shopping Guatemi. Armações da linha própria e também a linha Ray-Ban. A Orro Mr. High do Shopping Guatemi trabalha com os melhores laboratórios, então você vai ter, acima de tudo, lentes de altíssima qualidade. Quer um óculos de sol da Orro ou a linha Ray-Ban? Orro Mr. High Shopping e Guatemi. Chega lá, diz que acompanhou esse recado aqui do canal. Olha só, gente, novidades no time do Inter, né? Tudo está se desenhando realmente, porque há uma volta que a gente sabe está sendo tratada aí nos últimos dias de um jogador que agrada demais o técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Inclusive, ele chegou a falar sobre isso após a partida lá em Santa Cruz do Sul, elogiando bastante o Maurício, e o Maurício é um jogador que agora está sendo cotado para atuar no Clássico Grenal. Claro que isso traz uma outra dinâmica para o Inter, mas é compreensível a volta desse jogador, pela qualidade dele e por dar um movimento diferente ao time colorado. Isso pode, daqui a pouco, representar aí uma chegada de velocidade pelo lado esquerdo com o Wanderson, o Ener Valencia, que é um jogador também que se movimenta bastante, e o próprio Maurício ali pelo lado direito, além de contribuir para a recomposição, o que acaba sendo muito importante. E é compreensível, portanto, mesmo que o técnico Eduardo Cudê tenha a ideia de jogar também com o Alário, é compreensível para esse Clássico Grenal a possibilidade do Maurício aparecer no time do Internacional. Entendo como algo até correto em termos de estratégia. Eu quero saber a tua opinião a respeito disso também. Bom, mas aí tem uma outra possibilidade que está ganhando força nos últimos dias, que é a presença ou o retorno do goleiro Rocher. Rocher voltou a treinar, fez um trabalho de alta exigência. Há relatos de que ele não está totalmente ainda pronto, mas não seria no aspecto clínico, né? A gente sabe como é que funciona essa questão de ritmo de jogo. Esta é uma situação que aí, claro, né, vai depender da avaliação que o Internacional fizer à distância, pelo tempo que ele está sem jogar. Eu entendo que é um prejuízo, mesmo ele sendo um goleiro de qualidade. Mas é uma situação que está sendo falada, sim, e existe essa possibilidade, né, do Internacional ter a volta do goleiro Rocher. Aliás, tem uma situação muito interessante sobre este retorno do Rocher, porque o Internacional acabou contratando o Ivan. O presidente do Inter foi questionado sobre o goleiro Antony. Ele ressaltou que o Antony é um atleta que tem aí uma vida dentro do Internacional, um menino que começou com 9 anos de idade no clube, foi capitão em categorias de base, enfim, um jogador que, né, na categoria dele exercia um poder de liderança muito importante, e entendeu que esse jogador, inclusive, foi conquistando espaços dentro do Internacional. O que fez, por exemplo, que se optasse por algumas negociações, algumas saídas, como do Daniel, do Kehler e também do Emerson. Principalmente do Daniel e do Kehler, convém considerar que os próprios jogadores não se ajudaram. Mas, enfim, o presidente fez questão de ressaltar isso. Bom, então com a volta do Rocher estaria já tudo normalizado, né? Porque aí não haveria necessidade do Internacional, de repente, ir ao mercado na busca por mais um goleiro, já que o Rocher está retornando e ficaria, assim, por esperar o Ivan, que deve ter condições aí do meio, um pouco mais, além da metade desta temporada para voltar. Só que aí tem uma questão numérica que é importante e o presidente não descartou a possibilidade, sim, do Internacional contratar mais um goleiro, mesmo que o Rocher esteja voltando ou por voltar à titularidade no gol do Internacional. O presidente que, aliás, concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, foi uma boa entrevista do presidente. O Lucas Dias e o Calvin Correa questionaram, né, o mandatário colorado, e o Lucas Dias fez uma pergunta referente a 2 jogadores. A gente sabe que o presidente não é muito falar publicamente sobre a situação de cada atleta, mas a fala do presidente, mesmo não querendo dizer, ela foi importante.
A primeiro essa do goleiro que eu salientei. Eram 3, a do goleiro já foi. Sobre Thiago Maia e Alexandro, o lateral esquerdo da Juventus. O presidente diz o seguinte, olha, ele não fala sobre nomes para não ter nenhum tipo de problema no ponto de vista negocial, pois afasta a possibilidade de se fechar um acordo. Puxa vida, se fosse para descartar, o presidente iria direto ao ponto. Aliás, o Internacional ainda não desistiu de Thiago Maia. O Inter ainda não desistiu de Thiago Maia. Eu até tinha a impressão de que a busca pelo Fernando poderia fazer com que o Internacional não tentasse a contratação desse jogador. Mas ficou, olha, muito fácil de compreender que é uma situação que o Internacional ainda não bateu o martelo. Mas em relação ao Alexandro, o presidente fez questão de dizer que o jogador ainda tem contrato, é uma situação um pouco mais complicada, né? Considera que é um excelente jogador e tal, mas esse caso sim o presidente diz não haver nada. Mas essa questão referente ao Thiago Maia e até incluindo o Alexandre na fala, dizendo que às vezes, né, falar publicamente afasta a possibilidade, é um complicador, enfim, eu achei muito interessante, porque geralmente quando não se quer, já imediatamente se descarta qualquer possibilidade de buscar um jogador. E se for, de repente, para não criar nenhum problema, se descarta também mesmo que ali na frente venha a se contratar o atleta. Então foi bem importante a fala do presidente do Internacional em relação a isso. E aí, o que você acha? O Inter ainda tem que manter o objetivo de buscar o Thiago Maia ou, de repente, a contratação do Fernando, a chegada do Bruno Gomes pode fazer com que o Internacional repense outras situações, como, por exemplo, a lateral esquerda, que o presidente também não descartou a possibilidade, né? Ele pode ter, daqui a pouco, descartado o Alexandre, mas um jogador para a posição ainda não descartou. Se o Inter, de fato, precisa, com urgência, de mais um jogador para atuar por ali, eu, por exemplo, entendo que o Inter precisa de um reserva para o Alan Patrick, mas se há a possibilidade de contratar mais alguém, qual é a sugestão que tu dá ao acompanhar o nosso conteúdo? Comenta aqui embaixo, aproveita, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações e fui!